Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui, para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez várias críticas ao governo do presidente Lula e elogios ao empresário Elon Musk durante seu discurso em ato realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desse domingo. Sem citar Lula, Bolsonaro criticou as escolhas do petista para seu ministério e afirmou que, graças ao sistema, um ladrão voltou ao poder. Já o bilionário recebeu elogios. O ex-presidente agradeceu ao empresário, dono do X, antigo Twitter, por denunciar supostas irregularidades no bloqueio de contas da rede social por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Eduardo Costa, mais um ato e as falas aqui previsíveis, né? Bom dia. Bom dia. Esse previsíveis, nem tanto se tratando de Bolsonaro, mas do ponto de vista da necessidade de se safar, previsíveis. E é por aí que eu quero começar. Aquele Bolsonaro da manifestação lá na Paulista e o de ontem, se tivesse sido assim enquanto presidente da República, estaria lá, eleito. Eu não sei se ele mudou de conselheiro ou se é a possibilidade de uma cana que o fez mudar. Mas esse Bolsonaro, que na Paulista tentou explicar a minuta do ato, tentou se safar da acusação de golpista, e que ontem, com um discurso legal, bacana, falou em liberdade de expressão e democracia, esse Bolsonaro não teria deixado a presidência de jeito nenhum. Aquele boca que roupa saía falando que não devia, é que abriu espaço para a volta do Lula. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que a gente deve destacar, meu caro Júnior, é que se a esquerda, notadamente o PT, tinham a primazia das manifestações populares, perderam. Eu fico vendo as pessoas discutindo quanta gente tinha lá, quanto foi, não sei o quê. Gente, vamos esquecer isso. Vamos pensar o seguinte, tem força, sim, de direita nas ruas, tem poder de mobilização deles, sim. E se o PT sempre teve esse Zé Disseu, que é uma figura que eu considero asquerosa, estrategista e tudo, mas eu considero do mal. O outro lado tem um doido, né? O Mala, Faia, é um doido, mas ele está pagando a conta, ou seja, não é dinheiro público. E está atraindo gente, então o Bolsonaro colou nele. Resumindo a prosa, seu Júnior, esse tipo de manifestação faz bem para a saúde da nossa jovem democracia, faz bem. Se for nesse ritmo igual foi ontem, Júnior, sem atacar pessoalmente, sem sair para porrada, ideias. E, isso está fazendo efeito, sim. Você quer ver um negócio? Você lembra que eu falei aqui que eles iam caçar o Moro? Que eu tinha certeza que eles iam caçar o Moro? As coisas aconteceram e tudo mudou. É aquela decisão, aquela sentença do Tribunal Regional lá no Espírito do Curitiba, no Paraná, será mantida. Você pode acreditar que a turma do TSE, a turma do STF já está com as barbas de molho. Amigo. Opa, acho que nós estamos passando do limite. Então, isso é fruto de manifestações que começam de ontem. Resumindo essa frase, essa palavra confusa minha aqui, para enxugar toda a prosa. Quanto mais gente na rua falando em democracia, melhor é para o país. Edilene, como é que foi a repercussão aí em Brasília? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Bom dia aos debatedores. Há aqui um estranho silêncio na capital federal. Depois do duro discurso feito por Silas Malafaia, que chamou Alexandre de Moraes de ditador, diz que ele ameaça a democracia, que ele rasgou a Constituição, e o STF é justamente o guardião da Constituição, chamou Rodrigo Pacheco de frouxo, de covarde, diz que é uma vergonha para os mineiros, e ambos permaneceram em silêncio, assim como a base petista e os integrantes do governo. Ao contrário do que aconteceu na manifestação na Paulista ontem, não houve resposta. E esse tratamento de silêncio, você pode ter certeza, é uma estratégia. Primeiro, não querem dar repercussão às manifestações do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo, não será o último, deve ser uma rotina esses atos, já que ele não tem mandato, ele precisa construir uma agenda própria e vai continuar fazendo essas manifestações. E a segunda é que pode esperar que ninguém fale o que o Malafaia falou e saia ileso. Certamente daqui a pouco sai uma manifestação, sai uma operação, um processo, alguma
alguma coisa vai acontecer. Pode ser diretamente relacionado às falas de ontem ou pode não ser, porque muita gente, quase todo mundo no mundo político tem um teto de vidro. Então, quem faz o que ele fez e fala o que ele falou não sai sem ter o resultado por isso. Agora, um outro ponto que é importante, que Bolsonaro fez um discurso muito moderado, conforme disse Eduardo Costa, mas não significa que a base bolsonarista não fez o ataque. Agora, quem faz essa parte é Silas Malafaia. Silas Malafaia é o novo Roberto Jefferson, que fez de tudo até ser preso. Silas Malafaia é a pessoa que ataca para Bolsonaro ficar protegido. Então, é isso que vai acontecer daqui para frente. Se ele vai ser preso, se ele vai responder por algum processo, ninguém sabe. Mas esse desgaste não vai ficar na conta do Bolsonaro, porque alguém tem que fazer o papel de ser o escudo e de atacar. E quem vai fazer esse papel não é Bolsonaro, que agora é uma espécie de Bolsonaro paz e amor. Ele dá os recados, mas não tão incisivamente. E em relação à presença da base bolsonarista na rua, ontem Nicolas Ferreira teve uma fala muito acertada que resumiu o que é o sentimento da direita e até o sentimento da esquerda. Ele disse que a direita tem as ruas e tem também a internet. Então, para alcançar ou recuperar alguma popularidade, a esquerda vai ter que rebolar, Júnior. Pois é, o Marcelo da Fonseca, queria ouvir a sua análise aí. Eu sei que você trabalhou esse final de semana aí na correria para lá e para cá. Bom dia para você. Mais ou menos? Também não. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que essa moderação do ex-presidente Bolsonaro é uma estratégia muito clara. E eu acho que ele está aprendendo com o presidente Lula. Essa moderação, essa estratégia de não ser ele o portador do ataque. A gente vê no governo Lula que muitas vezes alguns ministros, ou a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, acabam indo para o confronto, falam de forma mais agressiva, fazem críticas, enquanto o presidente fica mais no meio de campo ali, não sai para o ataque de forma tão clara. O ex-presidente Bolsonaro parece que está adotando essa estratégia, até porque em alguns momentos, principalmente no ano passado, ele estava mais acuado, com algumas denúncias, tinha a possibilidade de operações envolvendo ele e os filhos dele. Então agora ele começa a adotar uma estratégia. Participa do evento, faz um discurso defendendo a democracia, faz um discurso considerado mais moderado, mas coloca a ala mais militante, mais engajada, mais fervorosa, para falar tudo que ele gostaria de falar. E ontem o Silas Malafaia adotou esse tom extremamente duro, crítico, direto, com o Alexandre de Moraes, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é tudo uma estratégia para o Bolsonaro se blindar um pouco. Olha, não sou eu que estou falando, mas eu estou aqui no palanque. E o mais curioso de ontem, que me chamou muita atenção, é que quase todos citaram Elon Musk, que abriu começou a criticar o Moraes, começou a criticar as decisões do Moraes, que obrigaram o Twitter a excluir contas. E o Elon Musk respondeu ontem mesmo. O Elon Musk usou as redes sociais dele para falar, olha, eu não sou a favor de nenhum candidato político no Brasil. O que eu defendo é que as leis sejam seguidas. Então o Musk, ainda durante as manifestações, usou a rede social dele para compartilhar uma análise política, falando que eu não tenho uma bandeira partidária, eu apenas não sou contra o descumprimento de leis do próprio Brasil. Deixa eu contar, Júlio, uma coisa para o Travassos e para aqueles que 50 anos atrás não viviam a política mineira. O que o Marcelo cita, de o Bolsonaro colocar os outros para bater pau, é o que o Lula está pedindo desesperadamente para a turma da esquerda no Congresso. Eu estou apanhando, ninguém está me defendendo. E aproveitando que o Assir Antão chegou ali, o Milton Salles é Milton Salles o quê? Milton Salles Júnior? Filho. Quando eu comecei no rádio, meu caro Travassos, nós vivíamos uma situação de extremos entre PMDB e PDS. Já era PDS, assim, Milton Salles, PDS. Arena e PMDB, depois PDS, Arena. Então, o que acontecia na Assembleia? Era fantástico, filho. O professor Lino tomava uma atitude, no final dos anos 70, começo dos anos 80. O Ziza Valadares, que está aí firme, forte, bonitão, ia pro pau, que ele era MDB. Sentava o cacete. O Milton Salles, ele já subiu o andar de cima, do lado do professor Lino, e ia para defesa. Eles ficavam brigando 4 horas, a sessão inteira. Então, que essa gente, quando o Marcelo fala que o Bolsonaro está aprendendo com o Lula aprendeu com Milton Salles e Ziza Valadares. Você, Júnior, não vai pro pau, não. Você bota o seu aliado e fala, quebra ele aí. Ô, William Travassos, depois desse resgate histórico do Eduardo Costa aqui, me conta aí o que você achou disso tudo que culminou aí agora. O que eu estou observando é que ninguém falou sobre a campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês observaram isso?
Vocês não tocaram nesse Não, ponto. pro Rio, daqui que ele levou o Bruno Porque- Henrique, do Recife, Não. levou todo mundo. Então, o que está acontecendo? Campanha, é. Nós estamos em pré-campanha. É verdade. Né? E tem alguns pontos importantes durante o evento, para além dessa disputa de Elon Musk, né? De Silas Malafaia. Inclusive, esse personagem, o Silas Malafaia, para mim, é um grande mistério, né? Porque você vê o empenho dele, não duvido nada de na frente a gente encontrar um Silas Malafaia concorrendo a um cargo público. E Deus os Né? livre. igual. Porque ele tem uma parcela, mais de 30%, né, nesse país, e aí tudo é possível. Mas fato é que ali no Rio de Janeiro, gente, Bolsonaro elogia o filho dele, que é vereador, né, levanta a bola do garoto, do Carlos, e uma coisa me chama a atenção, é Romário sendo vaiado durante o evento. Ele foi vaiado, que é um personagem forte do Rio de Janeiro. A gente até brincava aqui nos bastidores que Romário vai voltar a jogar bola. Lá no América. Aí, no América. Aí a gente falou, será que isso é jogada política do Romário para voltar à cena e começarem a falar de novo em Romário? Então, assim, o que está em jogo ali, nesse evento no Rio de Janeiro, é a Prefeitura do Rio de Janeiro, Bolsonaro tentando marcar o ponto. E em todos os eventos, o que a gente ouve está ouvindo da turma dos conservadores? Não tem mais a ver com o Bolsonaro isso que está acontecendo. O movimento está para além dele, é um movimento conservador no Brasil e tentam descolar da imagem do presidente. Por isso que ele aparece como um símbolo. Ele é um símbolo deste movimento que já ganhou outros atores fortes nisso. E observem, muita gente está indo bater cabeça para Bolsonaro. Por exemplo, teve político de Juiz de Fora que pegou moto e foi até lá para pedir benção a Bolsonaro, porque sabe que o nome de Bolsonaro vai fazer a diferença no jogo eleitoral. Tanto aqui em Juiz de Fora, como em BH, a turma está batendo cabeça para ele e ele é um símbolo disso. Agora, por trás de todo esse movimento, tem a campanha para a prefeitura. Ô, William, eu posso discordar rapidinho aqui? Eu acho que tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Acho que tem nada a ver, porque em todos os eventos que o Bolsonaro tem feito, ele fez isso em São Paulo também, ele leva todos os pré-candidatos. Então, ontem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Bruno Engler, que é o pré-candidato aqui em Belo Horizonte, estava lá. O Bolsonaro pegou a mão do Bruno Engler e levantou. Os pré-candidatos de São Paulo, do sul do Brasil, todos eles estão participando de todos os eventos. Então, assim, ser no Rio de Janeiro é porque é a segunda maior cidade do Brasil. Em breve, quando ele for fazer em outras cidades, também vão ter políticos do Rio, vão ter políticos de São Paulo. É uma estratégia que ele está adotando para mostrar os candidatos dele. Acho que ontem não teve esse foco no Rio de Janeiro, nos candidatos do Rio. Como não? Porque Não, todos você tiveram o mesmo entenda, espaço. Marcelo. Tudo isso faz parte dessa caravana. Eu acho que isso tudo faz parte da caravana bolsonarista para emplacar as prefeituras nesse ano. Exatamente. Então, ali o objetivo era o Rio. Você chamou, Edilene? Marcelo? Chamei. Eu acho que... Porque eu quero concordar com Travassos e com Marcelo. Tem essa coisa de ser sempre um palanque, agora imediatamente para as prefeituras, em 2024, e depois para a eleição presidencial, eleição de governadores em 2026. Tanto que vão pré-candidatos a prefeituras e também pré-candidatos ao governo, como é o caso do Nicolas Ferreira. Mas, acima disso tudo, é uma tentativa de Bolsonaro, que ele está conseguindo, de construir uma agenda para que ele fique em evidência, porque quem não é visto não é lembrado. Bolsonaro não tem cargo público. O principal adversário dele em campo político é o Lula. Lula tem um mandato e fala o tempo todo. Bolsonaro vai falar onde? Tem que criar uma situação, criar um evento. E essas manifestações são essa situação em que Bolsonaro chama a atenção, vai para a imprensa e dessa vez conseguiu internacionalizar o debate, sempre internacionaliza. Mas citando Elon Musk, levou para um outro nível de cobertura internacional mais esse evento. Ou seja, resumo, quem não é visto não é lembrado.